Vamos orar, irmãos. Ó Pai que está no céu, te louvamos, te engrandecemos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dá mais uma vez esse domingo à noite, que como igreja podemos estar reunidos para edificação e fortalecimento. Pai Todo-Poderoso, pedimos a Ti que Tu possas olhar pelo Paulo César, nosso irmão querido, que participa conosco, Pai, em várias reuniões, que hoje, infelizmente, Pai, o pai dele faleceu, que Tu possas, Pai, confortá-lo, como ele falou para o Giovanni, e que possa manter, Pai, viva essa esperança, orando e sempre trabalhando, para que seus familiares possam conhecer a Tua palavra, e não somente conhecê-la, Senhor, entender e buscar realmente ter nas suas vidas, Tu, Pai, como seu Senhor e Salvador. Te pedimos também pela saúde dos irmãos, pela Geisa, pelo Renato, por outros irmãos, Pai, que tiverem acometido de enfermidade. Sabemos que no momento que a gente vive nesse mundo, nós estamos assim passíveis desse tipo de situação. Mas acima de tudo, Senhor, confiamos em Ti. Sabemos que Tu é o médico dos médicos. Sabemos, Pai, que Tu nos guarda e nos protege. Que Tu possas fazer, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Tu possa também estar com o nosso irmão Aníbal Júnior, que vai direcionar hoje, Senhor, a condução do estudo, e que tudo aquilo, Pai, que ele trouxer, possamos realmente ser fortalecidos, edificados, possamos realmente compartilhar e sairmos daqui edificados como Tua igreja. Te louvamos, te engrandecemos. No nome santo, Senhor, de Jesus, Teu Filho e nosso Senhor. Amém. 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 Boa noite a todos. Vamos dar início ao capítulo 42. Convido a todos a abrir suas Bíblias nesse capítulo 42 de Gênesis. Sabemos que no capítulo anterior, a aula passada, né, foi dado aí a interpretação dos sonhos, né, a Faraó, né, a respeito das vacas e das espigas, né? Então, diante dessa elucidação desse sonho, né, por meio de José, ele foi encarregado para uma função de armazenar mantimento, armazenar alimentos durante esse período de fartura, em preparação à fome que viria. Desse modo, Deus vai preservar o povo do Egito quando a fome ficar mais severa. Os egípcios não foram os únicos que sofreram com a escassez, né? Essa fome, ela foi a nível mundial, né? Ao ponto de até a terra de Canaã, né? Aquela terra conhecida, né? Que vai ser conhecida que emana leite e mel, ela também sofreu essa escassez, essa fome. Então, a família de Jacó também passou por grandes necessidades nesse período. Então, mediante os esforços de José, Deus preservou nesse tempo de fome. Vamos ler o texto, em especial até o versículo 5, de 1 a 5, e a gente vai detalhando os versículos que vamos ler. Diz o seguinte, versículo 1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então, desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Então, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Por enquanto, vamos parar por aqui. Nós já percebemos, já de cara, que... Aníbal? Oi. Desculpa atrapalhar a aula. Alessandro tem irmãos mandando mensagem que quer entrar no estudo e não consegue. Desculpa aí, Aníbal. Seguindo. Resolvido, Sandro?
Então, o que a nós já percebemos aqui de cara que esse relacionamento do pai com os filhos está um pouco desgastado, assim, está um pouco tenso. A gente consegue perceber pela forma com que Jacó lida com os seus filhos, né? E fica essa relação tensa, né? Sabendo que José e Benjamim, que era o filho de Raquel, eram os filhos favoritos de Jacó, né? E agora ele está descontente. Por que Jacó está descontente nesse momento? Porque está tendo uma fome mundial e o versículo 1 diz que os filhos estão, mais ou menos, estão de braços cruzados, né? Suas famílias estão passando necessidade, estão passando fome, e seus filhos estão de braços cruzados, sem fazer nada, né? Mesmo tendo uma fome mundial, uma fome acarretando todo mundo, inclusive ali na terra de Canaã, uma terra fértil, a fome chegando ali também. E ali estamos mais ou menos ali, lembra que a ilustração de Sônia eram 7 anos de fartura, 7 anos de seca, de fome. Estamos mais ou menos ali no segundo ano desses 7 anos, né, de fome. Então, tinha mais 5 anos pela frente aí. E Jacó, por uma oportunidade, ele ouviu, não sei de onde, de alguma fonte, que lá na terra do Egito havia um governante que havia estocado mantimento, se preparado para esse período de seca, de fome, né? E que venderia para todas as nações, né? Para todas as pessoas que fossem lá comprar, né? Comprar os cereais. A gente vê aqui no versículo 3, então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito, né? Então, ele inicia como os filhos de Jacó e agora aqui ele põe os irmãos de José. Se refere às mesmas pessoas, mas é interessante que o autor aqui, ele muda ele faz esse trocadilho, né, de filhos de Jacó, agora os irmãos de José, no versículo 3, né? Por quê? Porque já eles vão se encontrar. É como se, até esse momento, José está morto, mas vai ter uma reviravolta na história em que José vai ser reintroduzido novamente na história. Versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre, né? Remete lá àquela disputa antiga lá da família, né, do passado, sobre o favoritismo, né, dos 2 filhos de Raquel, né? É como se os 2 filhos eram os filhos favoritos, mas com a perda de José, é como Jacó tivesse transferido toda a sua parcialidade para Benjamim, né? Então, ele queria proteger de todas as formas qualquer possibilidade de desastre, como até então se sabe, desastre com José foi ser atacado por um animal selvagem, né? E entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome em toda a terra de Canaã. Então, muitas pessoas iam para comprar, e várias partes do mundo iam para o Egito comprar mantimento, comprar alimentos. Versículo 6, a gente vai começar a entrar aqui falando sobre o encontro dos irmãos, dos 10 irmãos com o José, agora no Egito, né? Versículo 6 em diante. José era governador daquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. É interessante que a denominação que o autor usa, né, de governador, né, a denominação desse cargo, ele é diferente da denominação do cargo de governador que a gente conhece hoje.
que ele vai ter, vai comandar um estado, né? Um estado brasileiro, né? Ele recebe essa denominação de governador. Então, não tem essa mesma ideia, né? Quando se fala aqui no Egito, né? O governador aqui no Egito, ele era a segunda pessoa no comando da nação, somente atrás do faraó. Então, e ele tinha várias responsabilidades, muitas responsabilidades. Uma das principais era vender os cereais para as nações que iriam até lá para comprar os mantimentos, né? E interessante que quando eles vão, os irmãos chegam até o governador, quem não sabe que é seu irmão, chegam até o governador e se prostram o rosto em terra. Para adorá-lo, será? Claro que não, mas era por respeito pelo cargo, pelo alto cargo que ele estava exercendo, que era de governador do Egito, né? E aqui a gente consegue ligar esse versículo 6 com o sonho que José teve lá no 37, já teve a aula, né? Quem deu a aula no 37, versículo 7, 9 e 10, onde ele teve aquele sonho que se curvaram perante os feixes de trigo, né? 11 isso. feixes de trigo. Os 11 feixes se curvaram perante ele e houve toda aquela situação de inveja por parte dos seus irmãos, se sentindo, né, irados, com raiva mesmo até, né, achando que José estava sendo muito audacioso, né, e tudo mais. Mas aqui, quando ele olha aqui, quando ele vê essa situação aqui no versículo 6, né, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele, né? Versículo 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ele lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar alimento. Por que não reconheceram, né? A gente pergunta, né? Mais ou menos se passou aqui uns 20 anos, ou mais de 20 anos, que eles não se viam. Na época em que José foi vendido por seus irmãos como escravo, ele tinha mais ou menos ali seus 17 anos, seus irmãos mais velhos já eram homens formados, né? Então, com o passar dos anos, não há muita modificação da fisionomia, diferente de um jovenzinho de 17 anos, passa uns 20 anos, há uma modificação bem grande da sua fisionomia, né? E outra, por que não reconheceram o seu irmão? Também eles tinham presumido que seu irmão ali, nesse momento, já teria sido morto, né? Eles sabiam que tinham sido vendidos, que não existia animal que tinha matado, mas foi vendido com escravo, provavelmente já estaria morto a essa altura do campeonato, né? Além de que, como governador do Egito, ele se vestia como tal, né? Com as características egípcias, provavelmente com a cabeça raspada, uma barba, né, bem feitinha, né, a lisa, né, as vestimentas egípcias, né, era bem características, além de que ele falou na língua egípcia, né? No versículo 8, José reconheceu os seus irmãos, porém ele não os reconheceram, né? E ele falava na língua egípcia, existia um intérprete ali que falava, e ele acabava ouvindo e entendendo o que os irmãos estavam falando. Versículo 9, então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espião e vieste para ver os pontos fracos da terra, né? José, ele não previu esse reencontro, né? Porque José, ele estava
entretido com a sua nova vida no Egito, como governador, marido agora, né, da sua esposa, pai de 2 filhos, né? Um deles recebe o nome de Manassés, né, que significa fazer, esquecer, né? Então, ele se lembra dos seus irmãos e ele começa a levantar uma acusação contra eles, né? Que vocês vieram verificar aqui a fraqueza do reino do Egito, né? Por quê? Egito, essa nação era a única nação que sabia da situação, sabia desse sonho, da elucidação desse sonho, então se preparou para esse período de fome, estocando alimento. Então, poderia haver nações que poderiam ficar ali procurando pontos fracos na fronteira do Egito para invadir e saquear, porque a alimentação era valiosíssima em tempos de fome, né? E aí vai acontecer agora uma sequência de acusações por parte de José e defesas negando as acusações por parte dos irmãos de José. Versículo 10 e 11, na verdade até o 16, vamos lá. Respondeu-lhe, que no versículo 9 José acusou ele de espiões. Versículo 10, não, meu senhor, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam, os irmãos, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. O outro, quem é o outro? Já não existe, que era a respeito de José. Então, lhes falou José, e como já vos disse, sois espiões. Então, José insiste na acusação, né? José, ele insiste na acusação. Muito provavelmente aqui para ele obter mais informações sobre a família, de como está o seu pai, de como está o seu irmão, né? Ele insiste na acusação. E como já vos disse, sois espiões. Versículo 15. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que o primeiro venha o vosso irmão mais novo. Né? Então, ele insiste na acusação e agora coloca uma prova para ver que esses homens são, de fato, homens, entre aspas, honestos. Né? Versículo 16. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizem, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Então, ele põe uma prova aqui. Bom, a prova é, vocês vão ficar presos e um vai retornar à terra de Canaã, vai levar o mantimento na terra de Canaã, e aí vão trazer esse irmão mais novo, ok? Essa é a prova. Se você trouxer, eu vou saber que vocês são honestos. Ok. Mas poderia ter um problema de raciocínio aí, né? Está sendo exaustivamente acusado de espiões por José. E só trazer o irmão eliminaria toda aquela suspeita, né? Só que os irmãos não estavam na condição de argumentar nada, eles eram aqui pessoas bem comuns mesmo, né? Na qual eles se dizem servos, né? Se dizem servos. Então, de fato, o que José estava querendo era criar uma oportunidade para ver como é que estava a sua família, o bem-estar do seu irmão, do seu pai,
né? Versículo 17. E os meteu junto em prisão por 3 dias, né? É mais ou menos assim, ó. Quem é pai aí, né? Filho adolescente, aí dá um ralho nos filhos, aí manda ele para o quarto, o filho fez alguma coisa errada, e aí vai pensar no que tu fez, manda para o quarto, né? Manda para o quarto, sem internet, sem televisão, é para te pensar no que tu fez. É mais ou menos isso que José fez com seu irmão. Mandou prender ele por 3 dias, e é mais ou menos assim, vamos pensar no que vocês fizeram, né? E aí ele pede um refém, né? Para liberar os seus irmãos, né? Ele pede esse refém. Vou liberar um para levar o mantimento, mas vocês vão ficar aqui. Versículo 18. Ao terceiro? Só tem o Giovanni está com a mão levantada aqui, gente, antes de começar o 18. Só um minuto. É uma pergunta que não precisa ser respondida agora. O irmão explicou que talvez esse plano de José fosse para saber notícias do pai e do filho, do irmão mais novo. Pensem e me respondam durante o estudo. Também não seria para testar os irmãos se eles se arrependeram do que fizeram com ele? Vou testar meus irmãos e vou pedir para eles trazer o irmão mais novo, que ele sabe, certamente José conhecia os irmãos e sabia que não eram espiões, até porque era o povo de Israel. Vou testar meus irmãos, ver se eles mudaram o procedimento deles em relação à família, respeito ao pai, respeito aos irmãos, e vou me trazer esse irmão mais novo para perto de mim, e correndo o risco de perdê-lo como venderam José. É só uma ideia que eu passo aqui e deixo para durante o estudo. Não, mas é interessante essa pergunta, porque, de fato, poderia sim. O texto não é claro nas suas intenções, mas, de fato, poderia ter esse mesmo pensamento. É porque eu segui nessa linha, pelo decorrer do texto, eu entendi que ele queria, de fato, obter informações. Mas, sim, poderia, de fato, perfeitamente também ter essa intenção. Tá? Eu só concluí, pelo contexto, que ele, de fato, ele queria ter mais informações da família. Mais para frente eu vou falar do quanto do sentimento que mesmo ele foi vendido como escravo, mesmo sendo vendido como escravo, o reencontro dele é extremamente emocionante. De fato, eu lendo a história, veio um cisco no meu olho. Eu só lendo a história, só lendo aqui a Bíblia, porque de fato, é muito emocionante. Então, eu cheguei à conclusão de que, de fato, ele não queria fazer um teste assim para ver, mas ele queria obter informações sobre seus pais, sobre seu pai, sobre seu irmão que tanto amava e que amava também os irmãos a qual venderam ele, né? Duas mãozinhas levantadas aqui, Júnior. 2 mãozinhas levantadas. Irmã Giane e depois o Davi. Irmãos, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações. Acabamos de ter o nosso culto presencial aqui em Acaraú, os irmãos com muita dificuldade, mas firmes. E eu não sei, eu estou atrasada, né, para a reunião, para o estudo. Eu não sei se vocês já estão sabendo do falecimento do pai do nosso irmão, né? Aí que a gente orar por ele e eu que não o conheço, eu estou muito triste de saber que o irmão está sofrendo, né? A gente fica mais triste pelo sofrimento dele. Mas eu quero agradecer muito aos irmãos pelas orações pela igreja, porque hoje foi um dia bem difícil, mas graças a Deus nós tivemos a reunião. Muito obrigada pelas orações, irmãos. Amém, irmã. Nós ficamos mais felizes ainda porque a Igreja de Cristo em Acaraú se reuniu para louvar a Deus. Estamos orando por vocês, pelo Edson, pelo Eliésio, por ti, pela força de vontade de adorar a Deus e reunir os irmãos. Nós já falamos do seu Vicente, infelizmente partiu, e estamos orando pelo PC,
e para que a família dele, a mãe do PC, a esposa e os filhos venham a se converter. Venham a se converter, que com esse sofrimento, essa aprovação que eles estão passando a partir de hoje, eles possam se unir ainda mais em Cristo. Obrigado, irmã Jane. Já. Voltando agora para a aula, eu tenho duas observações até o momento. A primeira observação, só queria enfatizar, né, que esse período de fome, né, de estiagem que teve nesse período aí do Egito, que o José estava no Egito, né, a fome ela traz com ela a violência. Né? A fome ela traz com ela a violência. Então, uma viagem da terra de Canaã até o Egito, no atual momento em que eles se encontravam, era perigoso. Era perigoso. Por isso que foi um grupo grande, no caso, todos os filhos de Jacó, tirando Benjamim. Então, o fato de todos eles, todos os filhos, né, não só por uma questão de segurança, de ter um grupo maior de homens, e também a possibilidade de fazer uma compra maior e trazer para a terra de Canaã. Então, um protegeu o outro na viagem. Como o Jacó havia perdido o seu filho, José, até então ele acreditava que tinha morrido, e aí, então, Benjamim era o filho caçula, né, o filho da esposa que ele mais gostava, né? Então, por isso, ele reteve Benjamim. Não deixou, justamente prevendo que poderia haver a possibilidade de acontecer alguma coisa com ele durante a viagem até o Egito. A gente vai observar isso mais lá na frente, quando ele comenta novamente a respeito de Benjamim. O segundo ponto, que eu queria também fazer uma observação, era em relação ao que o irmão Giovanni estava falando, do propósito da ação do José. E realmente eu concordo com o irmão, né? Porque essa história em si, o principal motivo das ações de José, que vão se construindo, é realmente para testar os irmãos dele, para ver se eles haviam se arrependido, né? E lá no versículo 9 mostra o momento em que ele lembra do sonho dele. Os irmãos dele, no momento que os irmãos dele se curvaram para ele, ele lembra do sonho dele. Só que aí ele queria entender, colocar eles à prova de que eles haviam arrependimento, né? Se havia um arrependimento, né? Então eu acredito que o ponto principal dessa parte da história de José, eu acredito nisso, que seja ele testando os irmãos dele, testando a idoneidade dos irmãos dele, se eles haviam sido arrependidos. Lá adiante, a gente vai ver que a intenção de trazer o irmão dele caçula é mais para testar mesmo, para testar, ver se eles fariam alguma coisa contra o irmão dele, já que fizeram com ele no passado, a preocupação dele de testar ele para saber se ele vai fazer, se eles vão fazer alguma coisa com o irmão deles. Era só isso. Ok. Então, aqui no final aqui no 17, né, ele encarcerou seus irmãos com um plano de que ele ia enviar seus irmãos para Canaã e levar os mantimentos para sua família e reter os outros 9. Mas aqui no versículo 18 ele já tem uma mudança de ideia, né? Já aqui vamos lá, o versículo 18. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, viverás, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Né? Aqui no versículo 18, já no terceiro dia da prisão, ele muda aquilo que ele tinha decidido e agora, ao invés de soltar um, ele vai prender um e soltar os outros
8, para voltar para a terra de Canaã, né? Lembra que eles foram presos e toda aquela situação ali de acusação e defesa, José queria sondar os corações enquanto analisavam toda aquela situação precária em que eles se encontravam. E provavelmente um irmão só, não conseguiria levar o mantimento para toda a família, né? Talvez possa ser Lembra, tudo isso, o texto ele não é conclusivo, a gente tira essas conclusões do texto, né? Versículo 19 e 20. Se sois homens honestos, fiquei detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Versículo 20. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram em fazer. Né? Então, o desafio era, se sois homens honestos, vocês vão fazer o seguinte. Se vocês são honestos, vocês vão na casa de vocês, os 9, vão deixar os mantimentos lá e vão trazer o irmão mais novo, né? Que José queria ver como é que seu irmão estava, né? Versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos angústia na alma, quando nos rogava ele e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade, né? Então as palavras de José aqui provocou nesses irmãos um autoexame, uma autorreflexão de toda a sua vida e de todo o seu relacionamento, de toda, né, da sua existência, né? E eles ficaram ali discutindo, conversando entre eles, entre os irmãos, e eles tinham muito essa baseado nessa teologia da retribuição, né? Por exemplo, a situação que eles encontravam, o que eles entenderam? Olha só no versículo 21. Que eles são culpados no tocante ao que fizeram com o irmão. Então, era como se fosse um castigo divino daquilo que eles fizeram com o seu irmão há mais de 20 anos atrás. Então, seria mais a teologia da retribuição aí, né? Daquilo que eles fizeram lá no capítulo 37, versículo 23 e 28, que eles venderam seu irmão como escravo, seu irmão José, né? E é como se estivesse igualando o sofrimento deles, o estado de ansiedade que eles estavam, com a que José teve quando estava lá no açude, lá no poço, lá gritando por seus irmãos, e os seus irmãos nem aí para eles, né? Versículo 22. Uma mãozinha aqui, Júnior. Uma mãozinha aqui, o irmão Sérgio. Eu vou voltar muito atrás, quando José muda a ideia, a minha opinião ali Aníbal, é que o José pensou o seguinte, como é que eu vou mandar um homem com toda essa carga de alimento? Vai ser assaltado, já a terra estava... Então, aí ele muda. A minha ideia é que ele muda a ideia e faz o contrário, resolve ficar um e o resto levar, para proteger, e cada um levar a sua carga, né? Só isso. Era justamente isso, né? Ele pensou que só dificilmente a carga ia chegar lá nos seus pais, lá já para o seu pai Jacó, seu irmão Benjamim, né? Então, ele fez essa reflexão também. Então, era mais fácil inverter o planejamento que ele tinha, para que o bem-estar o bem possa ser recebido lá para o pessoal lá em Canaã, né? Jacó, a sua família toda, né? Certamente é isso mesmo, irmão.
Versículo 22. Respondeu, lembra que eles estão todos, né, estão presos lá no terceiro dia na prisão, lá, né, daqueles 3 dias que José colocou eles lá. E aí eles ficaram pensando. E o irmão, o Rubem, o irmão mais velho, né, não vos... E ele começou a pensar e conversar com seus irmãos. Não vos disse, eu, não peques contra o jovem, na época lá no capítulo 37, a respeito de José, e não me quiseste ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue, né? Então, Rubem começou a repassar a culpa aqui. Lembra da teologia da retribuição? É como se fosse um castigo divino. Isso está muito envolvido, uma relação muito forte com o capítulo 9, versículo 6, lá que Noé recebe as instruções, lá, né? Versículo 6 do capítulo 9 em Gênesis. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, isso quer dizer que as instruções, as histórias iam passando de forma verbal para para a linhagem, né? No decorrer da história, né? E só depois foi escrito, né? Mas nessa época era passado de geração a geração de forma verbal todas as instruções de Deus. E isso que Rubem está pensando. Então, se derramar o sangue de José, vai derramar o nosso sangue também. É como se fosse uma punição divina que ele estavam se preparando para receber. Versículo 24. 23. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Então, aqui é aquele ponto que eles não reconheceram também a José, porque José não falou na língua deles, mas falou na língua egípcia, e havia um intérprete que fazia. Mas José, que é esperto, estava toda aquela conversa, todo aquele... Ali no bar? Toda aquela conversa entre os irmãos, José estava entendendo tudo o que estava se passando ali. Versículo 24. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou, tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Olha só, até agora, José estava controlando o seu emocional, né? Mas chegou um ponto que ele não controlou mais, porque quando ele viu que os seus irmãos estavam de fato se sentindo remorso e pelo que eles tinham feito, né? José viu que é uma possibilidade que poderia reatar as relações familiares nesse momento, né? Ao ouvir o remorso que sentiam, ele chorou. Imagina o aspecto emocional, né? José ainda tinha um lugar no coração ali, no seu coração, para receber aqueles irmãos que o tinham vendido como escravo. Quanto de amor não está envolvido ali por parte de José, né? Imagina. E às vezes por nada a gente quebra as relações familiares. Por uma besteira, a gente quebra as relações familiares. E José, olha só a lição que José está dando. Tinha um espaço para colocar, para reatar as relações familiares novamente com seus irmãos, ainda que esses irmãos tinham vendido como escravo, né? Embora José tivesse aqui uma aparência de severo, ao vê-lo seus irmãos, ele se sentiu assim um coração totalmente quebrantado ali, né? E é interessante que ao retirar chorou, depois se retirou para chorar e depois voltou, né? Voltou e lhes falou, tomou a Simão dentre eles e algemou na presença deles. Por que será que não algemou o irmão mais velho? Por que será que foi o segundo que foi algemado, Simeão, né? É interessante porque a gente pode perceber que lá naquela discussão,
que os irmãos achavam que aquele governador egípcio não entendia o que eles estavam falando, na qual Rúben, o irmão mais velho, é quase como arrependido e com remorso, dizendo que não era para ter feito aquilo, né? E aquilo estava trazendo uma angústia para eles, né? De certa forma, uma ansiedade. Talvez foi por isso que José não quis pegar Rúben, né? E pegou o segundo, Simeão, né? Para ser esse refém que vai ficar e os outros 9 irmãos vão partir para Canaã. Versículo 25. Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. Versículo 26. E carregando cereal sobre seus jumentos, partiram dali. Então, aqui nesse ponto, vamos destacar que os irmãos estão voltando para casa, para a terra de Canaã, com a comida, né? Mas Simeão ficou do Egito como refém para que eles pudessem ser provados. Qual era a prova? De ir lá em Canaã, deixar o mantimento para os familiares e retornar com o filho mais novo, Benjamim. E isso seria a prova de que eles eram homens honestos. Versículo 26, 27 e 28, nós já lemos alguns. Versículo 27, abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer a seu jumento na estalagem, deu com dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse os irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-se-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? Nesse momento aqui eles ficaram com medo, atemorizados, né? Tão preocupados, porque estavam, olha que situação que eles se encontravam, que complica, entraram num problemão, porque até então eles eram acusados de espiões, né? Como nós já vimos, uma forma de obter mais informações da sua família, ou para provar, testar os seus irmãos, né? Mas o fato é que eles eram apenas acusados de espiões. Agora eles se complicaram. Se complicaram porque eles podem ser acusados agora de ladrões, né? Então, imagina como seria esse castigo, né, por esse governador, né? Que eles não perceberam que era o seu irmão pelas características que nós já falamos, né? Mas, de fato, a verdade é que Deus estava usando José como um agente providencial para fazer aqueles irmãos encarar a realidade dos seus pecados, cometidos contra ele, contra José, e cometidos contra o seu pai, Jacó. Então, era para fazer com que eles pudessem rever suas atitudes, mudar de atitudes e voltar a ser aquilo que eles estavam sendo a sua defesa, honestos, né? Versículo 29. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Eles contaram tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem da terra falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo
está hoje na casa do nosso pai na terra de Canaã. Né? Aqui, há duas situações aqui, né? Que eles iam ter que falar para o seu pai. Eles estão voltando, os 9 filhos, porque um ficou, Simeão ficou. Então, ficou algo estranho, porque quando ele lembra lá no capítulo 37, no sumiço de José, eles mentiram, alegando que um animal selvagem poderia ter devorado, atacado a José. Mentiram. Ok, o pai Jacó engoliu essa história. E agora vão ter que... Que situação estranha, né? Agora, no sumiço de Simeão, eles vão contar toda a verdade e Jacó não vai estar engolindo direito essa história, né? A gente percebe que versículo 33, 40 e 34. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos tomai cereal para remediar a fome das vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espião. Olha a prova. Era só trazer irmão e estava provado que eles não eram espiões, e sim homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociarei na terra. Isso aqui seria as informações que eles estavam trazendo para o seu pai, pedindo para que retornasse com o irmão mais novo, Benjamim. Né? Vamos ler agora o versículo 35. Qual foi a reação de Jacó diante dessa notícia, né? Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereais, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e vieram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram, né? Ao narrar esse fato, os 9 irmãos estavam querendo convencer a Jacó a mandar Benjamim para o Egito, com a fim de que o governante soltasse seu irmão Simeão, né? Mas só que quando viram o dinheiro, eles poderiam ser acusados de coisa pior. Além de espião, poderiam ser acusados de ladrões. Versículo 36. Então, qual foi a reação de Jacó? Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Então, é como se Jacó reagiu da seguinte forma, acusando os seus filhos, né, com bastante rigor, né? As palavras de Jacó estavam enfatizando o que uma pessoa sente quando perde alguém, né? É o sentimento de perda de um pai quando ele sente que seu filho morre. É aquele sentimento que ele teve quando soube lá no capítulo 37 da morte, ou da suposta morte do seu filho José. Desta vez, Simeão não voltou com seus irmãos e Jacó deduziu que eles também estavam mortos nessa altura do campeonato, né? Então, aparentemente, ele suspeitou que seus filhos não estavam contando toda a história. Com essas tragédias na mente, o patriarca Jacó estava decidido em não mandar Benjamim, pois era o último filho com a sua esposa favorita, né, Raquel. E então ele estava decidido em não mandar o seu filho Benjamim. Mas Rúben, o filho mais velho, né, disse ao seu pai: mata os meus 2 filhos. Se te não tornar a trazer, entrega-me e eu te restituirei.
38. Eles, porém, disse: meu filho, não descerá convosco, seu irmão é morto. E ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. Aqui no versículo 37, Jacó responsabilizou os irmãos pela perda de José e agora pela perda de Simeão. E isso desencadeou uma resposta impulsiva do seu primogênito Rúben, que ele diz: então mata, se eu não conseguir trazer, pode matar os meus 2 filhos. É claro que foi uma resposta, uma reação de Rúben, sem pensar, eu diria, né? Porque caso ele não trouxesse, vai matar os 2 netos dele, resolveria o problema? De fato, pelo contrário, pioraria toda a situação da família, né? Então, mas foi uma tentativa de Rúben, né, como irmão mais velho, de querer tentar resolver as coisas. Aí o versículo 38, como já lemos, né, a rejeição de Jacó, a proposta que Rúben acabou de fazer ali foi rápida e áspera, né? E essa foi uma repressão incisiva para o filho mais velho, Rúben, né? Em que as palavras meu filho e seu irmão demarcam um círculo bem fechado ao redor de Jacó e de seus 2 filhos com Raquel. Então, isso quer dizer que ele não, se ele não conseguisse trazer, se Rúben fosse, não conseguisse trazer, ele ia ficar tão triste que ele iria para o túmulo, entendendo que os irmãos foram os responsáveis pela morte de seus 2 filhos favoritos. Então, imagina só, Jacó estava errado em classificar diferenciadamente suas esposas e seus filhos nos quesitos de amor e importância. Estava totalmente errado, né? A gente sabe disso, que não é para ter favoritismo entre filhos, né? Colocando Raquel e os filhos no começo da fila para receberem seu afeto, seu amor, e os demais esposos e seus filhos numa ordem independente, numa ordem indeterminada e decrescente, né? Uma coisa que tem que ficar na nossa mente é que quando as relações familiares não seguem o plano de Deus, como no caso aqui a poligamia, né? O resultado inevitável é uma amarga competição por afeição, por afeto, por amor. Então, Deus tem um plano, sigamos o plano que Deus vai abençoar. E quando quebramos o plano de Deus, há competições, há intrigas, há preferências, há favoritismo, né? O que não pode existir dentro da família, principalmente dentro da família, né? Na sua casa, e dentro da igreja, que é a família espiritual. Ok, meus irmãos, essa foi a aula de hoje. Algum comentário, alguma pergunta? Espero ter ajudado de alguma forma a todos. Júnior, eu tenho só um comentário, né, sobre quando José ele viu seus irmãos, porque, como tu mencionaste bem, quando ele foi vendido, ele só tinha 17 anos, né? Então, ele não esperava esse reencontro. Mas, quando ele encontrou os irmãos, eu acho que veio tudo na cabeça dele, né? Como o plano de Deus é perfeito, né? Deus planejou tudo, né, da melhor maneira possível para poder eles se encontrarem ou seja, nós temos que nos encaixar no plano de Deus, como você está falando, né? Então, essa parte eu achei muito interessante. Obrigada. A gente precisa entender esse plano de Deus, né? A gente não entende, acontece cada coisa na nossa vida que isso que tu falou, as coisas vão se encaixando, é Deus que vai encaixando. Se a gente querer ter o controle de tudo, vai dar tudo errado. Entrega a sua vida, entrega a nossa vida nas mãos de Deus, que Ele vai estar encaixando. É interessante esse seu pensamento, foi muito interessante mesmo. Irmão, como tu falaste bem hoje, só um minutinho, Giovanni. Como tu falaste bem hoje na pregação, tu mencionou sobre
o Pedro Aníbal, né? Que você colocou na mão de Deus todo o controle. E você estava muito preocupado, claro, com o acidente. Então, essa é mais uma prova que nós devemos colocar tudo na mão de Deus, o controle de tudo na mão de Deus, né? Sim. Com certeza. Irmãos, eu não sei se eu dormi na aula do capítulo 35, onde a Raquel deu à luz a Benjamim e depois faleceu. Foi um spoiler, porque José foi vendido no 37 e José não conhecia Benjamim. Não sei se falaram na época, agora que eu percebi. Estou correto? É isso, Davi? Davi Alessandro? A morte no 35 de Raquel e o nascimento de Benjamim foi um spoiler. Ela aconteceu depois da venda de José, mas foi escrita antes. José foi vendido no 37 e José não conhecia Benjamim. Até a venda de José, José era o caçula, correto? Ele era o 12º filho, né? O Benjamim. Então, como ela já tinha tido lá o José, aí, quando eles estão em caminho para a casa de Jacó, né? Que eles estão vindo da casa lá do irmão do tio dele, né? Labão. De Harã. E aí, nesse caminho, ela falece. Então, provavelmente, ele conhecia, sim, o irmão. Tanto é que foi antes, ela morreu antes, no caminho que eles estavam indo para... José conhecia Benjamim? Ele conheceu o Benjamim. Conhecia. E antes de descer para o Egito, só que ele era criança ainda, muito pequeno. A gente não pode saber qual é a diferença de idade de um para o outro, né? Mas a gente então não sabe... é spoiler, então. Provavelmente era criança pequena ainda. Isso. Tá. Eu achava que era um spoiler de Moisés, como ele fez lá no passado, lá na Torre de Babel. Não, Então, tá. foi antes da morte de Isaac. Pode falar, irmão Aníbal. Então, o que a gente está sentindo assim, o plano de Deus é tão perfeito, né? Como nós estamos acompanhando isso aí, mas tudo levando para a reconciliação. Daqui a pouco vem uma reconciliação aí para voltar a família como é lá atrás, né? O Jacó sendo o pai. Então, essa reconciliação vai se desenrolando para que realmente haja a reconciliação, não dispersão. E como foi levantado lá pelo Giovanni, Júnior, o ponto que a gente pode observar, como tu bem explanou, né? Provavelmente ele fez aqui para testar os irmãos, porque imagina, ele sabia que seria duro convencer o pai de poder liberar o Benjamim. Então, ele sabia que para ele seria difícil, porque estava em risco a vida do outro irmão. Claro, eles não vão saber que o governador é irmão deles. Então, desconsiderando essa hipótese, como a gente está vendo no texto, ele sabia da dureza desses 9 que estão voltando convencer o pai de trazer aquele que ele ama tanto, já que ele perdeu o José, né? Como a gente viu aí no finalzinho da explanação. E aí, a partir daí, eles estão com aquela missão. Bem, a gente pegou, desprezou José, vendeu, disse para o pai que ele morreu e ficou por isso mesmo. Só que agora, né, eles vão levar essa questão para o pai, e como a gente está vendo aqui no diálogo, vai ser bem complicado. E José sabia disso. Aí, ao voltar, ele vai saber do esforço, do amor, pela consideração desses irmãos para com aquele que ficou preso. Em relação a saber a perda, né? Como o próprio Jacó comentou aí, poxa, vocês estão sendo pesados, porque eu já perdi um. Aí foi outro com vocês, já perdeu outro. Aí vocês querem pegar esse daqui, vai que perde no meio do caminho, né? Solta da mão dele em algum lugar e ele se perde de vocês. Então, olha o medo. E José sabia disso. Ele sabia que o pai não ia deixar, mas se caso eles conseguissem trazer, eles sabiam que, de fato, haveria uma importância daquele que ficou preso, né? Então, eu vejo como uma forma de teste. Isso, pois é, no desenrolar da história, foi tudo caminhando para a reconciliação, né? Deus quer a reconciliação, não é isso? A história ela é muito bonita e os próximos capítulos serão mais lindos ainda, porque
A história de uma família é uma história como essa também. Vai acontecer problemas, né? Brigas. Mas uma família temente a Deus, ela é baseada em arrependimento e perdão. Tanto um como o outro tem que estar disposto a perdoar, como disposto a se arrepender. E isso vai promover a reconciliação, né? Então, é uma história muito rica, muito bonita, com muitas lições, como aprendemos hoje, e as próximas serão ainda mais interessantes para nós. Natan, Boa noite. São fortes emoções. Eu queria fazer uma observação, não sei se os irmãos observaram também. No início do capítulo que nós estamos estudando, capítulo 42, que diz assim: sabedor Jacó. Aliás, vamos no versículo 57 do capítulo anterior. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Sabedor Jacó, de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Indo lá para o capítulo 37, versículo 25, e final do 28, capítulo 37, versículo 25, final do 28, temos a resposta. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Final do versículo 28. Estes levaram José ao Egito. Uma consciência culpada. Independente do tempo que passou, independente dos anos que passaram, o pai dele: por que estáis aí a olhar um para os outros? Lembraram do que fizeram a seu irmão. E a consciência pesou. O que faz o pecado na vida do homem, nas nossas vidas? Porque outrora já estivemos ou passávamos por isso. O fato é que a culpa do pecado não sai, nunca. Em Atos, me faz lembrar lá de Atos, capítulo 24, versículo 16, Paulo falando dele mesmo, como um testemunho. Atos, capítulo 24, versículo 16, ele diz assim para os irmãos, Atos 24, versículo 16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. É uma lição que eu vejo aqui nesse capítulo 42, no início do capítulo 42. E uma outra é o fato de, a partir desse momento, e no desenrolar desse capítulo, até a metade do capítulo 42, versículo 21, nós vemos o arrependimento deles. E nas palavras deles, de Rubem, né, que fala, deles, na verdade, na conversa entre eles, na parte final do versículo 21, pois lhe vimos a angústia da alma, referindo-se a José, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade, o arrependimento. São essas duas observações. Uma consciência culpada e que deve levar ao arrependimento, mas não precisa passar muitos anos. Tem que ser resolvido o quanto antes. O quanto antes. Somente. Mais algum irmão? Uma pergunta, comentário antes da oração final? Passar a palavra para o Giovanni, para a gente finalizar com a oração final. Muito obrigado a todos os irmãos. Oremos, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, maravilhoso, misericordioso. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos deu de louvarmos ao Senhor, de reunirmos como igreja, de partirmos o pão, relembrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, seu Filho amado, que morreu por nós, nos dando a nova aliança e a esperança da vida eterna. Te agradecemos por essa oportunidade agora de termos estudado a tua palavra, de ter aprendido mais o Senhor através do teu servo. Te levamos até o trono do Senhor
o pedido novamente do PC e de sua família, que o Senhor esteja com eles, confortando o coração deles e que eles possam se unir nessa aprovação, nesse sentimento de perda, e buscar no Senhor a sua misericórdia, o seu conforto, o seu amor e reconhecer que o Senhor é Salvador. Também te levamos até o trono do Senhor, o tratamento do irmão Wagner, que inicia amanhã, a quimioterapia e a radioterapia, que tudo ocorra conforme a sua vossa vontade e que ele também aprenda com essa aprovação, que ele possa buscar mais e mais o Senhor, ter fé no Senhor e na cura conforme a tua vontade, assim como também pedimos para o irmão Beto, que está hospitalizado, em tratamento, que o Senhor esteja com ele, o abençoando, o confortando. Também agradecemos pela igreja, a congregação em Acaraú, da irmã Giane e os irmãos lá, que o Senhor dê forças espirituais para ele, para os irmãos, para as irmãs, que possam seguir se reunindo, que possam vencer todos os obstáculos em Cristo Jesus. Também te pedimos para a saúde da irmã Giane, que o exame que ela fez, a biópsia, ocorra tudo bem, e que para todos nós que estamos aqui reunidos, nos despeçamos em paz no Senhor, que possamos descansar no Senhor, e se for da sua vontade, acordarmos amanhã para mais um dia de vida no Senhor, andando e vivendo pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Amém. boa noite. Valeu, Amém. Júnior. Muito obrigado, mano. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite, noite. Renato Geisa, Obrigada, melhor, Renato. mano. Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Vanei. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a nossa noite. Boa noite, Débora. Bom Boa descanso. noite, Isabela. Boa noite, Vani. Ah, Isabela entrou, foi? A Isabela Boa está aqui, noite, tia. Ana, Isabela. Isabela tá quente. Oi, Quem é Dani, Isabela, boa noite, querida. Alessandro? Hã? Prima Quem é do Isabela? Sandro.